O desmatamento da floresta do aeroporto, que você viu ontem aqui no JC, causou indignação de muita gente em Fortaleza. Agora, o setor de fiscalização da SEMASSE vai analisar o licenciamento emitido pela própria secretaria, que liberou a Fraport a derrubar toda a mata. Uma densa área verde era possível observar em imagens de satélite no entorno do Aeroporto Internacional Pinto Martins. Hoje, a mesma região se encontra assim: 32 hectares, o equivalente a 45 campos de futebol desmatados. A retirada de Mata Atlântica faz parte do projeto de construção de um centro logístico executado pela Fraport. O vereador de Fortaleza, Gabriel Aguiar, do PSOL, denuncia que o desmatamento aconteceu sem observação das normas ambientais e baseado em laudos contestados. Existe um decreto, que é o decreto 6660 de 2008, que ele regulamenta como deve ser o processo de licenciamento nesses casos que alguém queira desmatar a Mata Atlântica. E ele obriga que seja feito um estudo muito específico e objetivo, que é chamado estudo fitossociológico. O profissional competente precisa ir a campo e precisa medir o diâmetro do tronco das árvores, a altura das árvores e outras variáveis do ambiente para dizer em que estágio está aquela floresta. Estágio inicial, estágio médio ou estágio avançado. A floresta em questão certamente se trata de uma floresta em estágio avançado. Afinal, ela está lá há décadas, pelo menos 40 anos que aquela floresta está lá sem ninguém tocar nela. Então, são árvores que nós não conseguimos nem abraçar, dada a largura do tronco. O parlamentar afirma que havia protocolado o projeto na Câmara Municipal para tornar a região em área de preservação permanente. Mas antes que iniciasse a tramitação, a floresta veio abaixo. O desmatamento revelou ainda a existência de um espelho d'água, que não era visível pela imagem de satélite. Segundo o vereador, a constatação torna a situação ainda mais grave. Não estamos em época de chuva, não está correndo água para lá, então quase com certeza estamos falando de um olho d'água, uma nascente, né, que brota ali naquela área e corre percorrendo a floresta que existia, que não existe mais. A nascente ela é uma APP, Área de Preservação Permanente, o que, confirmando-se, é um novo crime ambiental, gravíssimo também, que é desmatamento da mata ciliar de nascente. Um raio de 50 metros da borda da água é imune ao corte e foi completamente desmatado. A Superintendência Estadual do Meio Ambiente garante que a autorização para a derrubada da floresta foi feita de acordo com a Lei da Mata Atlântica. Essa autorização foi concedida pela SEMASSE ainda em outubro de 2023, após uma série de estudos e documentos que foram exigidos da empresa interessada. Então, assim, a SEMASSE, nesse tipo de processo, ela analisa não só os dados que estão disponíveis, em algumas plataformas, como, por exemplo, a plataforma SOS Mata Atlântica, os dados do próprio IBGE, mas também exige da empresa que apresente um estudo detalhado daquela região, um inventário florestal, catalogando todas as espécies, todas as características que são encontradas ali, e tudo isso é checado pelo órgão ambiental. Entretanto, o IBAMA apurava denúncias de suposto desrespeito à legislação ambiental para a concessão do licenciamento. O órgão se disse surpreso com o desmatamento, sem que a análise dos documentos apresentados fosse concluída. Mas, de acordo com o superintendente da SEMASSE, a aprovação prévia do IBAMA não era necessária. A competência para esse tipo de análise, de autorização, é da SEMASSE, é do órgão ambiental estadual. Então, o artigo 31 da Lei da Mata Atlântica fala que quando se trata de edificação em área urbana, em área de vegetação secundária, a competência para as autorizações é do órgão estadual competente. A Diretoria de Fiscalização da SEMASSE analisa se os termos do licenciamento foram cumpridos. Nós estamos com a equipe multidisciplinar já em averiguação de todos os processos que aconteceram aqui dentro da SEMASSE e com verificações de campo. Em breve, porque o processo de fiscalização ele é um processo longo, ele precisa ser bem documentado, bem evidenciado, e aí, ao final, a gente vai emitir um relatório conclusivo sobre um posicionamento, se for necessário, aplicar sanções, as sanções são de diversos tipos, a depender dos casos que forem sendo comprovados. A região do aeroporto de Fortaleza é considerada a maior ilha de calor da cidade. A floresta é responsável por amenizar os efeitos das altas temperaturas nas comunidades vizinhas, que também devem sofrer os impactos do desmatamento. Aquela floresta, ela é justamente a floresta que impede ou impedia os alagamentos das comunidades do entorno. Toda a água, na época de chuva, corre para aquela área que é topograficamente mais baixa e penetra naquele solo de areia permeável.
Com a construção, a impermeabilização e a retirada dessas árvores, a água vai permanecer nas comunidades e logo mais veremos os alagamentos. E por fim, o que já estão percebendo, né, é o adentramento da fauna silvestre nas casas, né? A gente já tem agora corujas, gaviões, caçacos, guaxinins, os primatas, né, os soins, também iguanas, já estão se espalhando, entrando nas casas das comunidades porque ficaram sem sua floresta. Em nota, a Fraport afirmou que cumpriu todas as exigências ambientais e que o avanço das obras aconteceu depois de todas as autorizações concedidas pelos órgãos competentes. Disse ainda que o centro logístico terá impactos positivos na economia com a geração de 5.000 empregos.